todos os dias, final da tarde, ali 17 horas, o porto manda para praticagem o que vai ter de manobra no dia seguinte. O que acontece? Aí o controlador passa para os práticos todas as manobras. Aí no dia seguinte... No dia seguinte muda tudo. Muda tudo. Aí o agente liga de noite e de madrugada avisa que o navio não vai chegar. Então, assim, os práticos já são escalados no dia anterior das manobras. Já sabem o que vai fazer. Se vai fazer o navio A, o B e o C. Então, como são 4 práticos de serviço por dia, então eles já sabem se vai ser navio de 2 práticos, vai o prático A e B. Aí vai ter uma outra saída, vai o prático C. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que vai simplificar a forma como a gente debate o mercado do comércio exterior no Brasil e no mundo. Nossa conversa é sobre praticagem. Vamos debater o papel do prático. Quais os critérios que definem uma embarcação, se precisa de prático a bordo ou não, quem define o horário das manobras e muito mais. Para essa conversa, temos aqui 3 especialistas no assunto, que eu vou pedir para se apresentar agora. Ana Abreu, te apresenta aí para a galera. E aí, galera, tudo bem? Eu sou Ana Abreu. Eu trabalho já há 15 anos com o comércio exterior, focada em exportação marítima, e sou uma grande apaixonada aí pelo modal e por navio. E estou aqui para contribuir um pouquinho, tirar um pouquinho de dúvida e aprender também, falar um pouquinho de comércio exterior com vocês. Ah, legal. Agora é a tua vez, Fernando Nardes, ou Nardes, como nós chamaremos aqui no podcast. Pode ser de Nardes. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou, primeiro de tudo, um apaixonado pela área marítima. Sou um ship lover, como o pessoal que diz. Trabalho na praticagem de Itajaí como controlador de tráfego portuário há uns 6 anos, mais ou menos. Mas antes de ser controlador, já sou um entusiasta da área marítima. Então, desde moleque gosto de ver navio, manobra de navio. Também na área portuária, a operação portuária sempre me fascinou, assim, desde pequeno. E agora, Emanuel Silveira. Te apresenta aí pra galera, Emanuel. Bom, e aí, turma? Meu nome é Emanuel, sou gerente de operações aqui na Portonave e tenho atuado aí nos últimos 20 anos aí com operação portuária, terminais, portos. Esse ano completo exatamente 20 anos na área. A ideia é conversar um pouco, falar um pouco sobre portos, navios, essa área que todo mundo gosta e curte e tem muito assunto para falar. Eu sou Lirian Goss, host desse episódio do Teus e Tons e responsável pelo atendimento comercial da Royal Cargo do Brasil. Toca a vinheta agora. Ana, você tá em casa ou você tá no trabalho? Eu tô em casa. Ah, tá em casa. Perdão. Coloquei uma parede branca aqui pra ninguém ver a bagunça no meu quarto, porque se eu virar o notebook, vocês não têm noção. Eu tô dormindo na pontinha da cama de tanta coisa que tem ali em cima. Pós-feriado, né? Não dá. Daquele jeito, né? Então vamos falar um pouquinho, começando o nosso bate-papo. Eu queria falar primeiro sobre a função de controlador de tráfego portuário. Como é o dia a dia dessa função? Fala lá pra mim, Nardes, por favor. Então, para exemplificar um pouquinho assim, o aeroporto tem a torre de controle que passa todas as coordenadas para os aviões. O porto tem isso através da praticagem também, que é a atalaia de praticagem, através do controlador de tráfego portuário. Ele que passa todas as coordenadas para os navios antes do prático estar a bordo. O navio que chega no porto, ele quer saber onde é que ele vai ficar, se ele vai, que hora que ele vai entrar, onde que ele pode fundear. Se tem algum tráfego de navio, alguma coisa que está acontecendo lá na área de fundeio. Então, o navio que chega, a gente passa todas as informações, a hora que ele vai pegar prático, quando que ele vai pegar prático, se tem algum horário para ele, algum horário de manobra para ele ou não. Se vai fundear, a gente passa para ele a posição que ele tem que ficar. Se a gente controla se ele não se aproxima demais da costa, se ele está no alinhamento do canal ou não, tudo. A gente faz o meio de campo antes do prático estar a bordo. Mesma coisa quando o navio vai sair. Né? Assim que finaliza a operação, os agentes, depois que confirmam a manobra com a praticagem, a gente entra em contato com os navios, passa a informação de rebocadores, quantos rebocadores que são, a hora que o prático vai estar a bordo, passa o bordo de escada para o navio. Isso é uma das funções. Além de controlar o tráfego dos mercantes, tanto o navio com prático quanto esses rebocadores de supply,
que trafegam aqui no porto, porque a gente tem os estaleiros a montante do rio, o rio acima, no caso, né? Navship, Detroit. Então, as embarcações que têm que subir o rio, eles avisam, se comunicam com a praticagem para saber se tem algum tráfego de mercante no canal, porque não pode haver cruzamento. Dentro do rio Itajaí não pode haver cruzamento de embarcações grandes, no caso. Aí eles entram em contato com a praticagem, a gente passa a informação, se tem manobra, se não tem manobra, e a gente faz isso, controla o tráfego das embarcações para que não tenha nenhum cruzamento no canal, para que não tenha nenhuma surpresa durante a manobra também. E também ajuda na segurança da navegação, desse jeito, no caso. E o outro papel também do controlador de tráfego é fazer o meio de campo entre os terminais, a autoridade portuária, a autoridade marítima e a figura do prático, né? A gente passa por toda a programação, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, como é que é fechada a programação com o porto, com os terminais e tudo mais, é o controlador de tráfego que passa as informações de maré, se está enchendo, se está vazando, se passa para o prático, quando é que se o navio vai poder girar ou se não vai poder girar, a gente passa toda essa informação. Como é que está o clima, se está ventando muito, se não está, se a corrente está dentro ou fora dos parâmetros, mesma coisa com o vento, se está ventando demais, além do limite estipulado pela Marinha, como é que está a questão de visibilidade. Tudo isso a gente faz um compilado de informação, passa para o prático para ele fazer a tomada de decisão. Se a manobra acontece. Em média, quantas operações de navio tem por dia aqui em Itajaí Navegantes? E quanto tempo, em média, o navio fica operando na exportação? Ele chega, aí até descarregar os cheios, né, e carregar outros cheios. Em média, quanto tempo leva isso? Olha, o Emanuel acho que vai saber vai me ajudar nisso aí. Mas geralmente os navios eles entram de manhã, a priori é entrar de manhã cedo, porque navio acima de 306 metros não podem manobrar à noite, né? Então o que acontece? Geralmente eles entram de manhã cedinho e quem não pode manobrar à noite, geralmente já taca ali pau na operação para sair geralmente ele de tarde ou no último horário do daylight. Ou então, quem pode sair à noite também, às vezes tem muita operação, atraca de manhã cedo e sai à noite ou sai de madrugada. Mas geralmente tem em torno de 5, 6 manobras, não é muito, porque é mais aqui PM e Portonave, né? Lá, vez e outra, acontece de ter uma manobra ou outra para Brascarne, Barra do Rio, Polo e Teporte, que são os terminais que a gente tem em Rio acima, no caso. É importante a gente falar aqui que está falando da estrutura do Porto de Itajaí de Navegantes, né? Emanuel, me conta, entrando um pouquinho nesse horário das manobras, né? Quem define esse horário? E quando tem atraso nas manobras? É a praticagem que controla tudo isso? Opa, essa eu quero saber. Acho que essa é uma polêmica, essa pergunta. Com quem eu tenho que brigar, Emanuel? É contigo? Então, vamos lá. Só responder a primeira pergunta. Com relação à produtividade hoje, falando do nosso terminal aqui, né? A gente tem uma produtividade hoje em torno de 100 movimentos por hora. Então, no processo de um navio que tem em torno de 1000 movimentos, você já vai fazer ele em 10 horas de operação. Tá, então, se tiver 1000 contêineres para carregar ou descarregar entre embarque e descarga, a gente faz simultânea essa operação, com 3 ternos, ou seja, 3 equipamentos, 3 guindastes, a gente faz em torno de 100 movimentos por hora. Tá, essa é a conta, né? E aí, considerando as limitações, como o Nardes falou, a gente tem limitação, ou seja, navios até 306 metros, eles manobram de dia à noite, é também questão de giro, que só gira de dia, enfim, mas a gente trabalha com essas limitações. Então, a ordem das manobras, ela é definida pela autoridade portuária. Leonardo, qualquer coisa tu me corrige aí, tá? Então, a autoridade portuária é quem define a ordem das manobras, eles têm uma norma lá, uma resolução que define as janelas de manobra, ou seja, para o lado esquerdo e para o lado direito do rio, né? Então, seja portonave e PM Terminals. Então, são janelas, se não me engano, 3 horas. Então, uma manobra lá, manobra cá, manobra lá e cá, isso é definido durante o dia. Obviamente, algumas adicionais, exemplo, navio de 336, ou seja, até 350, eles têm prioridade de manobra, porque eles só manobram de dia. Com base nessa programação, então, todo dia final de tarde, até 17 horas, os terminais passam a intenção de programação, ou seja, a portonave passa as intenções dos navios que vão atracar amanhã e o Porto Itajaí, a IPM passa os navios que vão atracar. Com base nessas duas informações, a autoridade portuária define uma ordem de manobras ali e repassa para a praticagem. E aí, com essa informação, a praticagem define se vai ter vazantes, se não vai ter vazantes, se tem giro, se não tem giro.
Então, todo dia final tarde é uma emoção para o dia seguinte, né? Então, essa é basicamente a regra. Os atrasos, eles podem ocorrer por vários motivos, né? E são vários, né? Mas todo dia final de tarde a gente já tem uma definição do que vai acontecer no dia seguinte. Geralmente as manobras levam em torno de 1 a 2 horas, aí, em média, dependendo se é saída, entrada, com giro ou sem giro. E se o navio atrasar, aí vocês podem ligar direto pro Nardes e reclamar com ele. Tá? A gente é com o Nardes, então. Vai sair o podcast, só vai dar galera ligando pro Nardes, perguntando. Pois é, eu já quero o WhatsApp já. Já quero o WhatsApp pra gente. Então, só para complementar um negócio com relação à programação, depois que a autoridade manda para praticagem as intenções de manobras dos terminais, o que acontece? A gente vê o que tem de navio para girar e tamanho de navio. A gente tem 2 bacias de evolução. Uma na frente do porto, que gira navio até 306 metros, e a outra em frente ao saco da fazenda, que gira um navio até 350, certo? O que acontece? Se é um navio de até 306, vamos botar um navio de 300 metros, que geralmente é o que vem aí. Para girar na bacia 1, a gente tem que observar o seguinte fator. Se vai ter navio atracado nos berços 1 e 2 de Itajaí e Navegante. Se os berços estiverem livres, ok, dá de girar na bacia 1. Se os berços não tiverem, se tiver qualquer um navio atracado em um dos berços, 1 e 2 de Itajaí e Navega, ou Navegantes, não dá de girar na bacia 1. Tem que ser na bacia 2. Não sei, desculpa, só a não ser que tenha os 310 metros, né? Não. Dos 310. O navio de 300 metros. Tá, fechou. Os navios de 300. Os navios ali os de 277, aí tem uma sominha ali de comprimento do navio que vai girar, mas a boca do navio que está atracado não pode exceder os 310. Mas com relação a... Elas estão ficando cara de assustada ali, começando a ficar preocupadas. Eu tô falando assim, são tantas regras, né, cara? Eu tô falando só da bacia de evolução 1, tá? Só da bacia de evolução 1, que é a que fica na frente do porto. Como a gente tem um monte de Itajaí, é isso? Isso, aquela onde eles giram na frente dos berços, correto? Tá. Aquela ali é a bacia 1. Tá. Então, pra gente girar um navio de 300 metros ali na bacia 1, berço 1 e 2 de Itajaí e Navegante tem que estar livre, sem nenhum navio atracado. Navio grande, tá? Eu não vou falar um pouco esses navios de 270, porque entra mais uma regrinha, eu vou deixar vocês meia dois. Não, eu tô pensando aqui, Nardes, então... assim, ó, tem um navio atracado, daí tem um menor que gira do lado dele, é isso mesmo? Então, assim, ó, o que acontece? Na bacia 1, fora os navios de 300, os navios menor, abaixo de 300 metros, a gente tem que fazer uma soma. O navio que vai girar, o comprimento do navio que vai girar, mais a boca do navio que está atracado, não pode exceder 310 metros. Tá. Tá, isso aí é uma sominha que a gente tem que fazer com navios até 280 metros, se eu não me engano. E se os navios grandes, de 300 metros, que não conseguirem girar na bacia 1, a gente parte para a bacia 2. Que aí vem uma outra regrinha. Não a cara do Emanuel. A bacia 1 facilita, porque já fica na frente do porto. Agora, a bacia 2 é o seguinte, geralmente se manobra nas melhores oportunidades de janela de maré, ou seja, com menor incidência de corrente possível, seja enchendo ou vazando. Aqui o que acontece? Quando a gente vai programar manobra na bacia 2, a gente passa para os práticos como é que vai estar a maré. Se vai estar enchendo, se vai estar vazando, como é que vai estar... porque assim, lua também influencia na tábua de maré. Lua cheia e lua nova dá picos de maré muito, tipo, quando enche demais, quando vaza demais. E essas informações de lua e maré são bem precisas para vocês? Sim, batem, porque a marinha que passa através da diretoria de hidrografia, o DHN, eles que passam para, eles colocam nos sites oficiais da marinha as tábuas de maré do esporte, no caso. Através daquilo ali que a gente consegue manobrar, programar as manobras. Fora isso, o porto também dispõe de medidores de corrente, de vento, pra gente lá também, a gente consegue ter, pela experiência também, assim, consegue ter mais ou menos um cenário de como vai estar o rio, como é que vai estar se comportando.
assim, quando chove demais, quando vocês veem o rio Itajaí com aquela água marrom, aquela água turva, Sim. também tipo, causam outros empecilhos, porque às vezes o navio fica ruim de governar, a água fica muito pesada, tem uma série de coisinhas assim. Vai, Emanuel, é contigo. Eu até queria fazer uma pergunta de curiosa, gente. Já que a gente está falando de todas essas regras de entrada, saída e bacia de evolução, enfim. Ano passado a gente recebeu a PL Paris aqui, né? Que foi um acontecimento. Eu, como tolinha de navio, fui direto lá correr para ver, tirar foto. E eu queria saber para vocês como que foi isso. Foi uma operação super difícil? Foi tranquilo? Parou a vida de vocês aí? Porque, né, tem tantos cálculos, tantas regras para entrada e saída, enfim. Como que foi isso? Porque é um gigante, né? Um gigante. E foi o maior navio que já atracou na costa brasileira, né? Isso, a PL Paris, ele tem 347 metros, e 347 metros ele é o maior navio até atracado na costa brasileira, né? Uhum. E o mais interessante é que ele atracou aqui na ZP-21, ou seja, aqui na Portonave, Navegantes, que em tese é uma ZP que tem bastante limitação, né? É um pouco mais complicado de manobra, e principalmente já falou isso publicamente, o trabalho dos práticos na recepção desse navio, enfim, foi fundamental. Os rebocadores também, e para a gente obviamente foi um navio grande, né, a operação dele foi tranquila, mas foi um marco, assim. Se discutiu muito, falando né, a gente vem acompanhando o projeto da de evolução aí, nos últimos 5, 6 anos, com um envolvimento bem grande nisso, inclusive treinamentos na Holanda, que a gente pôde participar, e sempre foi uma discussão, né, como já falou lá atrás, eu lembro do MSC Cristal, é o primeiro navio de 275 metros que atracou aqui, na época era até 250, se falava que não entrava 275, entrou, depois vieram os navios de 300, e quando falou-se em fazer navio até 350, falava que era impossível, né, então, e agora a gente fala navio de 400 metros, a segunda fase da bacia de evolução, então é um marco importante, os navios têm crescido seus tamanhos, nova frota vem aí, de navios grandes, e pra gente foi muito bom, assim, foi para mostrar que o complexo portuário Itajaí Navegantes tem muito potencial para receber os navios grandes e é mercado, né? A gente precisa estar para receber esses navios. Enquanto o Paris estava atracado, não pôde ter mais nenhum, então, ali. Como que funcionou? Não, pode. Ele ocupou 347, ocupou com amarração... 350. Isso, mais 25, a gente distribuiu o cabo, deu 400 metros aí de berço, 400 e pouquinho, e dava para atracar mais navio, sim. A gente tem 900 metros de cais aqui, né? Legal. Recentemente, a gente teve um acontecimento lá no Porto de Santos com um navio da Rapag, né? Vocês estão falando de atracação, um navio maior, enfim. Mas teve um acontecimento lá em Santos que o navio acabou colidindo, né? Com a parte da costa. O que vocês podem contar pra gente do que deve ter acontecido, o que pode ter acontecido com esse navio? Bom, sem se comprometer, não é mesmo? Né? Não sei, né? Se fosse aqui, a gente poderia ter uma análise, mas enfim. Bom, Nardes, acho que o Nardes sabe muito bem o que aconteceu. Nardes, por favor. Eu não sei, eu não estava lá, né? Mas como o Santos é um porto com um pouco maior do que aqui, mas é um porto com canal, né? Um porto com águas restritas. O que acontece? Quando o navio ele foi feito para navegar em mar aberto, com profundidade e tudo mais, quando ele entra dentro de um canal, muda a navegação dele. Quão mais restrita é a água ao redor do casco, né? Se eu tenho um canal de, sei lá, 100 metros de largura para um navio com 50 de boca, eu vou ter uma folga pequena dos dois bordos, dos dois lados, correto? Então, essa pressão de água entre a parede do navio e a parede do canal, ela pode mover o navio sem o prático da Lemes, o navio fica meio que desgovernado, vamos dizer. É mais ou menos. Mas isso aí se chama interação hidrodinâmica. Quando o navio ele passa a navegar dentro de águas restritas, ele começa a sentir o fundo do talude e a pressão da água é tão grande que ela consegue mover o navio. É mais ou menos o que aconteceu com o Evergreen lá no canal de Suez. É um canal estreito para um navio gigante. Ele estava com velocidade, como mais rápido o navio navega, maiores são os efeitos hidrodinâmicos no casco do navio.
e mais suscetível a sentir o banco de areia ou a parede do canal, o navio fica. E isso aí pode desgovernar o navio. Por isso que os navios que navegam aqui em Itajaí, eles navegam devagar. Em todos os portos, a maioria é assim, né? Qual que é essa velocidade, Nardes? Eu não faço a menor ideia, assim. Quanto que é esse devagar ou rápido de um navio? O limite aqui do Rio Itajaí são 7 nós, mas geralmente os navios, quando estão manobrando aqui dentro, não passam disso. 6, 5 nós estão... Além dos efeitos hidrodinâmicos que o navio sente navegando dentro de um canal, né, no caso de Santos era o Cape... Artemísio, o Capitão Artemísio, Pelo que eu vi no vídeo, ele estava bem alto. A área vélica dele, né, que é toda a estrutura por fora da água, ele é um paredão de aço. Disseram que tinha vento na hora também. Se o vento bate ali, fica batendo no costado do navio, o vento ele vai mexer com o navio. Ele vai jogar o navio pro lado. Então, o navio estava leve. Quanto mais leve ele tá, menos governável ele se torna também, porque o hélice não tá todo para dentro da água e tudo mais. Tanto que no vídeo dava de ver o bolso do hélice passando, né? Então, tudo é uma série de fatores que compilou para aquilo ali. Recebemos informações aqui da nossa produção, que um nó equivale a 1,852 quilômetros. Então, muito obrigado, bem devagarzinho mesmo. Explica pra gente, Nardes, o que é talude? Você falou do talude. Conta pra gente talude. Um pouquinho o que é isso. Talude é a parede do canal. Isso, é a parede do canal. Imagina o rio sem água. Tu vai ver uma vala, no caso, né? Talude é a parede do canal. Tá, agora me conta, Emanuel, uma pergunta que não quer calar, e a gente ouve muito isso dos nossos clientes no agente de cargas. Quem acelera o navio para chegar mais rápido a nossa carga? Quem é o acelerador oficial? Vamos lá. Os navios, em média, navegam 16, 18, 20, 22 nós, quando querem chegar. Então, definição do armador, né, obviamente a pressa. Basicamente, o navio em cada porto ele tem as janelas de atracação, ou seja, ele vai atracar em Navegantes na terça-feira, na quarta-feira em Itapuá, na sexta-feira em Santos, ele já tem a janela pré-definida, né, nos portos. Então, se ele atracou aqui, conseguiu sair um pouco mais cedo do que o previsto, ele vai queimando menos óleo, ou seja, ele vai mais devagar para economizar bunker. Se ele atrasou, acontece muito lá para baixo, o Plata, agora recentemente, nos últimos meses aí, está bem complicado. Então ele sai atrasado de Montevidéu a Buenos Aires e Rio Grande, principalmente Montevidéu e Buenos Aires, então ele vem a 21, 22 nós, ele vem queimando mais óleo. Né? Isso obviamente é um custo, todo mundo trabalha custo hoje, então definição do armador. Né? Se ele tiver a janela aqui quando chegar, ele vem mais devagar, se ele tiver pressa, ele vai correr, e por vezes ele corre, chega rápido, e aí ele corta a carga do cliente. Né? Então às vezes ele vai rápido, mas não leva tudo que deveria levar. E quando a gente vê um navio lá fora esperando para entrar, por conta das janelas, né? Como que funciona essa questão de janelas no terminal? Tu pode explicar um pouquinho? A gente tem hoje no terminal alguns serviços, né? Que escalam semanalmente, a maioria dos serviços são semanais. Então a gente tem uma regra de janela, uma berth window, que ela diz, o serviço A ele trabalha aqui, a janela dele é de segunda às 7 da manhã até 19, o serviço B da terça das 23 às 7, então cada serviço ele tem uma janela pré-acordada com o terminal. Isso para qualquer terminal no país e no mundo, né? Então ele tem as janelas e eu me comprometo, enquanto o terminal, a atender o navio na janela. Então, contratualmente, ele passa uma previsão de chegada, negocia uma janela com o terminal, um volume, né? Então ele fala, a minha janela eu quero atracar na terça-feira, fazendo volume de 1.000 movimentos. E aí, com base nisso, o terminal se programa de acordo. Então, todos os navios de linha regular, né? Importante. Navios de linha regular, eles têm janela pré-definida. Quando o navio fica lá fora, fundeado, esperando, ou ele chegou fora da janela, era para ter chegado na terça, chegou na quarta, quinta, e aí quando ele chega fora da janela, ele entra numa fila de espera, certo? Porque ele perdeu a janela dele, chegou atrasado, ou ele chegou antecipado, né? Porque ele acelerou lá em outro porto, ou quando tem algum fechamento de barra, alguma restrição, dá uma acumulada, né? Mas todo navio de linha regular ele possui uma janela específica no terminal. E caso ele não consiga uma janela, caso você não consiga uma janela para o armador, vocês pagam alguma multa para o armador ou não? Como que funciona? Não, a gente negocia, né? Assim, o navio que chega na janela ele tem a atracação na chegada, essa é a regra.
né? Porque eu me comprometi, eu fiz um acordo com ele que sempre que ele chegar na terça-feira às 7 horas da manhã, ele vai ter berço, tá? Quando existe algum atraso, alguma coisa, a gente negocia com o armador. Fala, ó, deu restrição, teu navio chegou às 7, mas deu neblina, choveu, deu correnteza, teu navio vai entrar às 19, né? E aí a gente negocia com o armador. E é tranquilo, né? A gente tem essa negociação. Quando é navio extra call? Pois é, extra loader, como é que faz? O extra call, ele entra, é negociado também, porque ele não aparece o extra call do nada aqui, até porque ele precisa buscar carga, ele precisa vender esse extra call. Então ele fala, ó, vou ter um extra call daqui a 2 semanas. Tem berço, a gente vê mais ou menos o ETA dele, e a gente diz, ó, melhor horário é pra ti aqui, assim, assado. E se chegar um extra call, atendo primeiro os linhas regular, né, então os avisos de linha regular, depois a gente encaixa o extra call. Acho que é importante a gente comentar para quem está ouvindo, Lilian, que extra call dos armadores é quando o armador decide colocar um navio a mais no serviço deles, enfim. A gente nem tem tido isso ultimamente, porque os navios estão totalmente over, as linhas estão totalmente over, mas às vezes o armador decide colocar um navio adicional naquela linha, naquele serviço, e até entra em contato com os agentes de carga para pedir carga, para puxar carga para esses navios. Então a gente chama isso de extra call ou extra loaded. Ah, legal. Sempre bom explicar para os nossos ouvintes, né, Ana? Agora me diz uma coisa, pessoal. A gente falou bastante de bacia e falamos dos berços. Quantas bacias nós temos aqui em Itajaí e Navegantes? E quantos berços a gente tem para a atracação dos navios? É comigo? Um de cada vez. Tá. Bora lá, Nádia. Como assim, então? As bacias de evolução Itajaí e Navegantes são compartilhadas, na realidade, né? A bacia de evolução 1 fica na frente dos berços de Itajaí Navegantes. Ela tem 400 metros de diâmetro. Gira navios de até 306 metros. E a bacia número 2 também é compartilhada, Itajaí Navegantes. Gira navios de até 350 metros. Fica na entrada da Boca da Barra, ali na altura do Saco da Fazenda. Aí, com relação ao número de berços, a portonave são 3 berços, com 900 metros de cais, né, Manoel? Isso, a gente tem 900 metros de cais dividido em 3 berços de 300 metros aí. Depois tem IPM com 2 berços, mais os 2 berços públicos, que no caso de Itajaí são 4 berços, né? 2 de IPM e 2 berços públicos. A montante da IPM, a gente tem o terminal da Brás Carne, com um berço também, mais a montante, o terminal do Barra do Rio, com um berço. Tem depois Rio acima de novo, a Politerminais com um berço e o T-Porte também com um berço. Então a gente tem, lembrando que da Brás Carne para cima, os navios são um porte menor, até 150, 153 metros mais ou menos. Eu queria saber, me corrija se eu estiver errada, mas até onde eu sabia, até pouco tempo atrás, a praticagem era hereditário, né? A função de prático, né? Até muito tempo atrás, não sei. Como é que é hoje? Como é que funciona isso? De onde vem o prático? Quem contrata? Quem escolhe? É uma prova? Como é que é? Pelo menos é o que dizem, né? Que antigamente o pai passava pro filho e estava sempre dentro da mesma família, né? Como é isso, gente? Eu tô enganada a vida toda. É igual a função de estivador, né? Antigamente no Portagejo também era passado de pai para filho. Porém, mas faz muito tempo atrás, assim, que não existe, não tem mais essa de ser passado, assim, né? Eu não vou saber dizer exatamente a partir de que ano que começaram, a Marinha, ela começou a fazer concurso, né, para selecionar a pessoa para as zonas de praticagem. Aqui de Itajaí, eu acho que de prática que tá aqui, eu acho que foi lá em 1998, por aí, alguma coisa assim, que esse pessoal que tá de serviço começou... Desde essa época, o mesmo grupo? Nós temos um prático aqui no grupo. Conta pra gente, Manuel. Não. O que é TPA, então? Ele colocou TPA e eu achei que estava relacionado ao prático quando ele colocou... Opa! Não, porque assim, ó, tem gente que fala também que o serviço de TPA, estivador, esse pessoal aí também é passado de pai para filho. Antigamente, era uma função que ninguém queria. Tanto ser estivador, quanto ser prático também. Porque até não era uma função tão divulgada, ninguém sabia. Tem gente que até hoje, eu ouço, tá? Quando eu vou ver manobra do mole, tem gente que acha que o prático é o rebocador. Tem gente que não sabe que é uma pessoa que vai lá a bordo do navio, que vem orientando o comandante do navio para navegar no canal.
Tem gente que acha que é a lancha, o prático é a lancha porque tem o P, ou o prático é o rebocador. Mas até hoje tem gente que não sabe. Então, Então é assim, uma prova da Marinha, que a pessoa precisa fazer a Marinha abre... Não, o concurso não tem desde 2012. Quando a Marinha abre o concurso, pode participar tanto civil quanto militar, se a pessoa vem de Marinha de Guerra, ou se a pessoa tem uma faculdade, assim, vamos dizer que é normal, que nem a gente, assim, né? Tem o pessoal que é militar e tem o pessoal normal, assim. Então, todo mundo pode participar, só que tem que preencher alguns certos requisitos. O material é extenso, porque tu tem que estudar bastante livro, tanto bibliografia brasileira quanto a maioria do material é tudo em inglês, né, o que restringe um pouco quem vai participar do concurso, até porque o prático tem que saber falar inglês para poder manobrar a embarcação. Então, uma vez passado no concurso, prova escrita, teste físico, prova prática dentro de um simulador, aí a pessoa ela é alocada em uma zona de praticagem. Aqui em Itajaí, eles são em 17 práticos. Nossa, bastante até. Achei que fosse bem menos. E aí, navegantes, Emanuel, quantos são os práticos? É bastante, gente. Eu também achei que era menos. É a mesma zona de praticagem, tá? Vocês usam o mesmo. Isso. É o mesmo serviço. E assim, gente, para qualquer navio que vai atracar, obrigatoriamente tem que ter um prático? Ou existe algum caso, algum navio específico que não precise de prático? Só prático ou prática, né? Nós temos sim. duas práticas aí, a Kelly e a Lívia, que manobram muito bem, por sinal. Ah, que bacana! Sim, são muito férias. Nádia pode falar melhor aí. E quem define se o canal tá praticável ou não? É o prático ou tem alguma outra função, outra pessoa que fala que se pode, né, fazer o trabalho? Então, quem diz se está praticável ou não é a autoridade marítima, é a Marinha. Ela se baseia através dos parâmetros de manobra. Corrente, velocidade da corrente do rio, da correnteza do rio, velocidade do vento e visibilidade. E altura das ondas também. Se um dos quatro, correnteza, vento, altura de onda e visibilidade estiver fora, a praticagem, ela avisa a Marinha, sugere a Marinha se tem condição de manobrar ou não. Se está fora dos parâmetros, aí a Marinha que diz que não pode manobrar, que a barra está impraticável. Quando tudo está ao normal, também ela que libera para poder manobrar de novo. Então o porto disponibiliza para a gente medidores de corrente, medidores de vento e altura das ondas. Então, através de um sistema que a gente consegue monitorar isso, a autoridade portuária, a praticagem e a autoridade marítima. A gente tem o mesmo sistema, a gente fica monitorando para quando alguma coisa está fora, a gente sinalizar o prático e aí ele vê se dá de manobrar, se não dá de manobrar. E se os parâmetros estão fora, aí a Marinha ela vê se vai fechar a barra ou se não vai fechar. Vamos supor, o vento aumentou ali 18 horas. Uhum. Eu não tenho manobra à noite. Uhum. Vou ter manobra só no outro dia de manhã. Não tem por que tu colocar uma impraticabilidade de barra sendo que tu não vai ter manobra. Uhum. Não tem por quê. Geralmente o vento, ele não fica dias ventando forte, né? Geralmente ele é um período. Os clientes chegam a mandar a tela do site pra gente, condição impraticável, faça alguma coisa. Então, assim, essa é a situação. Agora eu já sei o que explicar, pelo menos, já vou dizer, liga lá pra Marinha, foram eles que fecharam, a gente não tem como ajudar nesse caso. Então, que é a Marinha que disse, pode manobrar ou se não pode, eles que ditam o jogo. E é a Marinha que define se uma embarcação precisa ter um prático também? Ou não existe embarcação sem prático? Todas elas precisam ter um prático? A Marinha também, ela diz na NPCP, que é um livro de regras e normas e procedimentos que a Marinha tem, que coloca com todas as embarcações que precisam de prático, aí ela coloca exceto X embarcações. Todo navio precisa de prático. Só que aí, embarcações abaixo de 3.000 de arqueação bruta, o que é arqueação bruta? É a soma de todos os volumes da embarcação. E se esse valor for abaixo de 3.000, ela é dispensada do serviço de prático. Para te ter uma noção, uma embarcação de apoio à plataforma, PSV. Uhum. Então, daquele porte ali para cima, vai pegar prático.
A gente falou um pouquinho do que os práticos vocês usam em conjunto, né? É uma equipe que atende os 2 portos. Mas como que é a estrutura de equipe de vocês aí navegantes, Emanuel? Me fala. Quantidade de embarcações simultâneas, quantos funcionários vocês têm, controladores são necessários para atender a demanda que vocês têm aí navegantes? Bom, a gente tem uma equipe para dar suporte nas atracações e desatracações. Basicamente, equipe para puxar os cabos, né, que são os cabos pesados. Então, a gente trabalha com 4 a 5 pessoas na proa, 4 na popa, um supervisor acompanhando, né, a manobra. O que é importante frisar é que a atracação de um navio ela é uma colisão controlada, né? Assim como o avião, quando ele aterriza, é uma queda controlada, quando o navio atraca, ele é uma colisão controlada. Então, é uma manobra, vou dizer que é arriscada, mas é uma manobra que envolve uma grande massa de carga, né? A gente sabe do tamanho do navio e enfim, do peso que ele tem. Então, a gente tem equipe de apoio para isso, né? Para atracação, então, a gente tem em torno de 4, 8, 10 pessoas dando suporte, sendo 8 para fazer a puxada de cabos e 2 pessoas com VHF em comunicação com o prático, dando suporte na manobra, né? Falando de atracação e extracação. E aí a parte operacional, a Portonave hoje tem 1.000 profissionais diretos, né? E da operação nós somos em 530. E, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que funciona essa questão do prático no sentido de o navio ele vai chegar na costa e aí em qual momento o prático é acionado para ele ir para lá? O navio chegou, eles chamam o prático e quando ele entra e quando ele sai? Como que funciona esse trabalho do prático assim? Em qual momento ele começa e em qual momento ele termina? Assim, todos os dias, final da tarde, ali 17 horas, o porto manda para praticagem o que vai ter de manobra no dia seguinte. O que acontece? Aí o controlador passa para os práticos todas as manobras, navio que vai girar, navio que não vai girar, se entrada, saída, a gente organiza todas as manobras. Aí no dia seguinte... No dia seguinte muda tudo. Muda tudo. Aí a gente liga de noite e de madrugada avisa que o navio não vai chegar. Então assim, os práticos já são escalados no dia anterior das manobras, já sabem o que vai fazer, se vai fazer o navio A, B e o C. Então, como são 4 práticos de serviço por dia, são 4 por dia. Então, eles já sabem se vai ser navio de 2 práticos, vai o prático A e B. Aí vai ter uma outra saída, vai o prático C. Então, a gente organiza tudo, de forma de que não tenha cruzamento de embarcação. Geralmente é uma entrada e uma saída, ou faz 2 navios seguindo na sequência. Às vezes tem uma manobra aqui embaixo na IPM, na portonave, e tem um outro navio descendo o rio, tá vindo do T-Porte, tudo isso é controlado. E os práticos já sabem um dia antes o que vai ter de manobra. Aí, no momento da manobra, 2 horas antes da manobra acontecer, o agente do navio ele tem que confirmar com a praticagem se o navio vai manobrar mesmo ou não, seja entrada ou saída. Que é o agente do navio que confirma com a gente. Uma vez confirmada a manobra, aí o prático é acionado. O agente tem que confirmar com a gente com 2 horas de antecedência. A manobra é confirmada, aí os práticos estão acionados. Aí vai um barquinho, bem didaticamente falando, assim, né? Vai um barquinho, leva ele lá no navio, ele sobe. Antes da manobra, o que acontece? Aí o controlador avisa pro navio que ele vai entrar tal hora e é para esperar na posição tal. Aí passa de que lado que a lancha vai encostar, se é pelo bombordo, se é pelo boreste, se é o lado esquerdo ou direito do navio. Passa a altura da escada que tem que ficar pro prático embarcar. Nossa. Aciona os rebocadores, avisa se vai girar na bacia 2 ou não, porque o rebocador tem que ir lá fora para passar o cabo no navio. Aí ali, 1 hora antes da manobra, o prático chega na praticagem, embarca na lancha, a lancha leva o navio, a lancha leva o prático até o navio, o prático embarcou, aí é com ele. Aí ele vem trazendo o navio até chegar aqui no berço aqui, né? A bordo do navio, o prático ele vai orientando o comandante, né? Ele vai dando ordens de leme de máquina pro navio em inglês e vai coordenando com os rebocadores onde é que cada um vai ficar, se vai passar cabo ou se não vai, se vai empuxar ou se vai empurrar, em português. E vai se comunicando com a praticagem, com os terminais, para saber onde é que vai ficar a posição exata do navio. Quem contrata? É o armador que faz essa contratação do prático ou o porto que vai receber a atracação? Isso, não, o armador ele contrata tanto serviço de praticagem quanto a empresa de rebocador que vai atender ele.
Nossa, eu não sabia disso. Isso é responsabilidade do armador, então. O navio chegou ali fora, vai qualquer rebocador. A gente tem 2 empresas aqui em Itajaí. Então, já quando o navio chega, já é determinada a empresa X. Então, a praticagem já aciona a empresa que vai atender, se é a Ação ou se é a Wilson Sons. E é fixo isso, Nardes? Tipo assim, a GoSud trabalha sempre com um rebocador tal. CMA sempre com tal, é fixo já já é isso? contrato, né? Emanuel, você falou do processo de atracação, né? Que é um processo de colisão controlado, né? Quem determina essa força que vai ser aplicada nas cordas para controlar essa colisão? Para que não bata, não é mesmo? Que não aconteça nada. É tranquilo, assim, os terminais eles são dotados de defensas, né? Então são defensas mesmo, como se fossem algumas molas de absorção, vamos dizer assim. Então, para que essa colisão ela seja amortecida. E o prático trabalha geralmente com 2 rebocadores, né, do bordo contrário à tracação, eles estão com o cabo e ele dá as orientações. Puxa, empurra com 20, com 30, 50 e os rebocadores ajudam a posicionar o navio. Então é uma colisão bem tranquila, assim. Então, né? o prático tem papel nessa colisão também. O prático tem um papel importante. Isso, é ele que organiza, ou seja, conduz para que o navio encoste com o menor impacto possível. É uma função complexa, né, gente? É muita coisa para pensar e para tomar cuidado, né? É porque, assim, os rebocadores, eles têm determinada força. Sim. Os práticos sabem quantas toneladas que um rebocador vai conseguir empurrar. E ele tem que estar ligado nisso, e é através disso que ele pede para os comandantes dos rebocadores, rebocador tal, me empurra com tantos % da tua capacidade. Se eu empurro com 100 toneladas, empurrar com 50 vai empurrar 50 toneladas. Então, mais ou menos assim, tipo, o prático sabe quanto que o rebocador tem de força. Através disso que ele consegue controlar a manobra, consegue controlar o rebocador, a força que o rebocador vai exercer no navio. A gente falou de terno. O que seria o terno? O terno é uma equipe de trabalho, ou seja, para cada guindaste, seja guindaste ou STS, para cada equipamento eu vou ter uma equipe. Então, eu vou ter um operador, vou ter um controlador de carga, que vai conferir os contêineres que embarcam e descarregam. Vou ter uma equipe para destravar os contêineres a bordo. Então, o terno é uma equipe para trabalhar em determinado equipamento. É um termo utilizado há muitos anos. Basicamente, aquele guindastezinho que tira o container do navio e coloca, né? E quantos ternos eu preciso para fazer todo esse desembarque? Depende do tamanho do navio? Como funciona? Depende do tamanho do navio, depende do plano de carga e descarga, ou seja, se a carga está concentrada ou não, se eu consigo subir para mais ternos. Aí você tem que falar com o planner, é isso ou não? O planner do navio. Exatamente. Então, assim, fechou o deadline, né? Fechou o deadline, a gente espera a lista de corte, né? Sempre tem, já aguardam a lista de corte. Ou lista de corte ou lar do oscilar, né? Então, é engraçado que às vezes corta 20 e dá lar para 30, a gente não entende, mas enfim. E aí a gente passa o que tem no terminal, que está bucado para aquele navio, que tem fisicamente entregue, e ele faz um split, ou seja, ele pega essa carga e joga a bordo. Se ela propiciar 2 ternos, bota 2 ternos, ou 3 ternos, ou 4 ternos, de acordo com o volume, tamanho do navio e o split, ou seja, como está essa configuração a bordo. E se o navio tem pressa para sair, se não tem, enfim, então a gente organiza de acordo com o que vem, né? Para a gente dimensionar isso nos navios, a gente falou de tamanho de navio, falamos de atracagem, mas para o nosso público entender, assim, uma parte mais didática, quantos containers cabem nos navios que atracam nos portos de Itajaí Navegantes? Tá, os navios que atracam aqui são na casa de 7 mil, 9 mil teus, 11 mil, se discute os 14 mil, só que ele nunca... O ponto importante é que os portos de chegada e saída do Brasil geralmente é Santos e Nordeste, né? Então eles não vêm aqui atracar, seja em Bituba, Navegantes, Itajaí, Itapuá, eles não vêm para carregar todo o navio aqui. Eles deixam espaço para pegar carga em Santos ou para baixo, né? Na média, hoje, para falar pela gente aqui, a gente está com uma média de 1.100 containers por escala. Na média, cada navio que vem aqui carrega e descarrega 1.120 e poucos containers por escala. Essa é a média hoje, né? Então trabalharia com isso. Containers, isso, exatamente. Daí a gente fala quando você falou de teus, é um container de 20, aquele container menor, e aí o de 40 são 2 teus. Para quem está ouvindo, até vou lembrar que tem a definição de teus e containers lá no nosso Instagram.
o que é teu bem certinho, mas pode explicar, Emanuel, por favor. Isso, o TEUS é a medida equivalente ao container de 20, né? A capacidade dos navios, a capacidade dos terminais, elas são mencionadas em TEUS. Então, TEU é um container de 20, 2 TEUs é um container de 40. Geralmente tem um TEU factor, que é a conversão, ou seja, dependendo do terminal, a gente faz por 175, 169, ou seja, 100 containers equivale a 175 TEUs, na média, né? Mas é isso, para não confundir muito o que é teu, o que é meu, um teu é um container de 20 e 2 teus é um container de 40. Eu queria fazer uma pergunta, Líria. Emanuel, tu comentou que tu já está na área de comércio exterior aí há 20 anos, né? Não sei se na Portonave ou não, mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham dos nossos 2 portos? Vocês acham que eles têm boas condições de atracação, de trabalhar? A gente tem oportunidade para crescer ainda? Ou, porque, assim, eu comecei no comércio exterior há 15 anos e eu só vejo crescer, né? A movimentação está crescendo, a tecnologia está melhorando, os terminais estão cada vez melhores. E o que vocês acham? Vocês acham que a gente tem muito para crescer ainda, que tem espaço para crescer? Qual que é a visão de vocês em relação à operação, né? Tá, bom, eu sou natural de Imbituba, então comecei em 2001, 2002 lá em Imbituba, e estou aqui em Navegantes há 13 anos, né, aqui na Portonave. O Complexo Portuário Itajaí, aí soma-se Portonave e APM Terminals, a gente foi pela ANTAQ classificado como o segundo maior movimentador de containers no ano passado. Então a gente só perde para Santos. E lá em Santos, se a gente destrinchar, ou seja, porque a gente pega o volume total de Santos, a gente pega todos os terminais que lá tem. Se tudo destrinchar, a gente acaba sendo uma colocação muito boa. Então do Brasil, a gente é o porto segundo colocado na movimentação de container. Então isso mostra a força que a gente tem aqui. Basicamente a gente tem uma carga muito grande aqui no complexo portuário, e aí a gente menciona aqui a carga do oeste frigorificada, muita carga que tem aqui na região, inclusive carga de São Paulo, de Mato Grosso e outros estados que a gente movimenta também. Exatamente. Então tem um potencial, os terminais estão preparados hoje, né, para receber. A questão é navios, espaço em navios, que a gente tem acompanhado aí um pós-pandemia, se é que pode assim dizer, de capacidade dos navios. Então tem potencial muito importante, né, que a gente se discute a segunda fase da bacia de evolução para ter navios de 400 metros, e esses navios vão estar batendo daqui a pouco aqui, e Santa Catarina tem um baita potencial, né. É o que eu sempre falo, né, às vezes se discute, nós acompanhamos bastante, o navio está no lado de lá, está no lado de cá, seja Portonave, seja Itajaí, o importante é que a carga está aqui no complexo. A gente tem que ter o cuidado, quando a gente acaba discutindo algumas coisas de lado de cá, lado de lá, que se a carga não está lá, não está aqui, ela foi para Itapuá, foi para Paranaguá, foi para Rio Grande, ela foi embora. Então o importante é que a carga esteja aqui. Isso movimenta o comércio, movimenta, a gente sabe o que traz de benefício para a região. Então tem muito potencial, eu vejo com bastante potencial. A gente tem investido muito, né, em tecnologias e equipamentos. A gente precisa se adequar aí ao novo mercado, principalmente os navios grandes aí que vem chegando. E assim, fisicamente, a gente se fala muito de calado, né, quando se fala de comércio exterior. A gente tem um bom calado, o nosso calado ajuda vocês. Como que funciona isso? Quem pode falar aí mais tecnicamente sobre isso? Porque eu sei que é uma questão bem operacional. O nosso CMO, ou seja, nossos parâmetros operacionais de calado aqui, eles estão totalmente adequados hoje. Obviamente é necessário um trabalho maior de dragagem, e aí, então a gente está adequado, só para não entrar no calado, profundidade, se discute agora calado dinâmico, que saiu uma norma recentemente de calado dinâmico, ou seja, ele não é fixo, e a gente trabalha aqui no complexo, não vou entrar, no FAC percentual, FAC fixa, aí é assunto para outro podcast, mas enfim, para resumir. Sim, a pergunta foi pela questão do Rio mesmo, sabe, Emanuel? Porque eu sei que acaba variando bastante. A gente tem a questão das chuvas, que atrapalha bastante calado, enfim. Então, era só para entender se, mesmo com as chuvas, mesmo com toda essa variação que a gente tem de calado, a gente consegue operacionalizar bem tudo, funciona bem, ou atrapalha muito a vida de vocês no dia a dia? Não, a gente não tem problema de calado, né? Desde que seja feita uma manutenção de dragagem. Conta pra gente, assim, pro nosso ouvinte, o que é calado? A gente falou várias vezes o calado. O que é o calado? Resumidamente, calado é a parte do navio que está para baixo d'água, para facilitar. Então, eu tenho uma parte que vai da linha d'água até a quilha, né, o final da quilha. Então, essa parte fica submersa da linha d'água até a quilha, isso é o calado, né, o calado do navio, ou seja, quanto ele cala, né? E profundidade é linha d'água a nível do rio.
né, o leito do rio. Então, o leito do rio, estou fazendo sinal aqui no podcast, ninguém vai ouvir. Mas agora estamos como videocast, agora estamos... então é tranquilo. Algumas pessoas podem assistir a gente. Então, profundidade é isso aqui, o calado é um pouquinho menos, considerando uma faca, ou seja, uma folga abaixo da quilha. Né? Tá. Entendi. Então tem sentido quando você fala que o navio está em overbook, quando ele fala que está com problema de calado, porque ele vem muito pesado e o calado fica mais baixo. Não, o que ele quer dizer é que quando o armador... nada a ver. Não, é que ele quer dizer assim, ó, quando o armador fala assim, Ana, Royal não conseguiu, enfim, qualquer agente de carga, não conseguiu embarcar a tua carga, porque estava sem calado. É mentira, ele só não conseguiu porque ele não queria e estava overbooking mesmo. Isso, eu vou fazer esse sinalzinho aqui que o pessoal só vai ver no vídeo, né? No vídeo, mas é isso mesmo. Só é isso, né? O vídeo vai saber a resposta. Restrições operacionais, restrições de calado, quer dizer que o armador não tinha espaço para embarcar no seu container e por isso não embarcou. Yes! É isso aí, né? Isso, precisamos contatos dos armadores, eu te passo uma lista aí para vocês ligarem. Opa, por favor. Nardes, você tá no mudo. Coloca tá no aí, mudo. Libera teu som. Deu bom? Aí, tá vendo? deu boa. Beleza. Sim. Então, assim, o calado ele também vai vogar na hora que a manobra vai acontecer. A gente, através de quão pesado ele tá, se ele vai precisar de maré positiva ou não, é a hora que a gente vai marcar a manobra. Tem esse detalhezinho também. Onde é que você aprende essas informações todas que tu sabe? Existe um curso para aprender tudo isso? Como que é? Com relação ao quê? A praticagem, calado? A tudo, né? Calado, a praticagem, a lua que atrapalha, o mar que atrapalha. Como é que é isso? Me segue no Instagram que lá eu falo tudo. Arrasta pra cima. Fechou. Não, então, é com o passar do tempo, né? Com a experiência também, né? Que a gente vai pegando um pouquinho. Porque é bastante informação, né, Nads? É bastante coisa que vocês têm que estar atentos, né? E que vocês têm que prestar atenção e que têm que cuidar. É uma responsabilidade bem grande. É assim, tipo, às vezes eu me pego lá trabalhando assim, fechando a programação, hoje não se liga que tu tá mexendo com complexo, querendo ou não, né? Com um porto. Tu vai lá marcar manobra, tu tem que olhar, navio X tá precisando de, sei lá, de 75 de água, 75 de maré, 80 de maré, pra cá já é considerável, assim, é bastante coisa. Então é um navio que pra gente já tá pesado, tu tem que ficar de olho na tábua de maré para saber, para marcar a manobra da marca, assim, né? Porque às vezes o navio tá pesado, vai precisar de maré positiva, né? Que é o rio tá mais cheio, no caso, a maré positiva quando o rio tá mais cheio. Então aí, se ele não chega na medida exata, não manobra, porque senão corre risco do navio encalhar, e isso não vai ser legal, né? Então a gente pode falar que, assim, se a maré tá muito baixa e ela perdurar aí por uma lua, que você falou pra gente, né, Nardes, que a lua tem bastante influência na maré. Então, se a gente entra numa maré baixa, corre-se o risco dos navios não atracarem nos nossos portos? Não digo isso, mas se o navio estiver pesado, se ele estiver bastante pesado, vamos supor, precisar de 1 metro de maré, restringe bastante, assim, né? Mas a maioria dos navios que vem pra cá é tranquilo com relação ao calado deles, assim, não tem tanto problema. Há um tempo, quando fui fazer meu TCC, tive que fazer uma série de pesquisas, porque eu fiz sobre navegação em águas restritas e sobre a base de evolução. Então, tipo, eu achei coisa assim, história deu maré super baixa aqui em Itajaí por conta de lua. A gente chama de maré de Cisígia isso, né? E deu um evento climático, porque a direção do vento também influencia. Vento influencia na altura de maré e a lua também. Então, tudo isso a gente tem que ficar ligado. Às vezes, assim, quando vem do quadrante norte e nordeste, a gente sabe que vai dar a maré, ela não vai dar a tábua prevista, ela vai dar sempre a menos. Quando o vento de sul, a gente sabe que vai dar acima do previsto. Então, tudo isso a gente tem que ficar ligado quando vai... Tu já consegue prever os problemas que vão acontecer no teu trabalho só vendo o vento e a lua. Mais ou menos assim, tipo, se o navio tá pesado, e a gente vai olhar na tábua ali, na tábua de maré, vai precisar, sei lá, de 80 de maré, e o vento é de nordeste, já acende a luzinha vermelha, porque pode ser que pegue alguma coisa para manobra. Já fica enchendo o saco do agente para tentar reduzir calado, alguma coisa assim, porque senão pode pegar para manobra. Já vi navio não sair por não ter água, ou ter que atrasar, né? E aí, se atrasa toda a agenda de vocês. E aí vem toda essa surpresa que vocês estavam falando aqui pra gente no episódio, que
a agenda de vocês é uma loucura, hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra? Porque uma manobra a gente mexe em algumas, né? Ou não. Itajaí Itajaí Navegantes é uma caixinha de surpresa, assim, às vezes. Não é uma ciência exata. Ô, Nádia, tu tinha comentado que os navios só giram de dia, né? E eu já vi que mesmo de dia tem navios que giram, navios que não giram. Como é que funciona essa escolha de vai girar, não vai girar? E por que existe esse critério de Assim, manobra ou não? Bacia de evolução 2, a nova, não faz manobra à noite. Só na bacia 1. E na bacia 1, só giram navios até 280 metros. Até 280 gira. Porém, contudo, todavia, aí existe uma outra regrinha. Se tem navio em algum dos berços, se vai ter espaço para girar. Entendi. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Entendi. Mas navio grande, ali 270, 280 metros gira. Vai depender de como é que vai estar a disposição de navios atacados nos berços ali. Berço 1, berço 2 de Itajaí Navegante. Pessoal, se o nosso público ouvinte desejar conhecer um pouco mais sobre a Portonave, sobre a PM, o Porto de Itajaí, existe a possibilidade de fazer isso? Como faz para conhecer vocês? Tem alguém que pode, né, falar para conhecer mais, visitar vocês, ou isso não existe de possibilidade? A gente teve obviamente agora durante a pandemia a gente está com várias restrições, né? A gente teve no passado um Portonave Portas Abertas, que a gente recebia alguns grupos, enfim, a gente conseguia conduzir isso. Provavelmente assim que a gente tiver com essa questão de vacinação, enfim, né, passar esse período turbulento aí, pode ser direcionado para comunicação e a gente consegue viabilizar e organizar a visita, enfim. Mais para frente provavelmente vai ser possível. Então é só ligar para a Portonave quem quiser conhecer e agendar pós-pandemia. Que nessa pandemia a gente não pode, né, aglomerar em lugar nenhum ainda. Isso aí. Muito em breve a gente conseguirá fazer isso, né? Conseguiremos. Eu tenho um Instagram que eu criei por hobby meu. Só que acabou que a coisa cresceu um pouquinho demais assim e eu acabo falando bastante coisa do nosso serviço aqui do Porto de Itajaí. Praticamente tracking ao vivo das manobras que acontecem. Que legal! Quando eu consigo. Porque, tipo, o seguidor manda foto, ou eu tô de serviço e fotografo também. Então, de todas as manobras que acontecem aqui, quase todo dia eu tô postando alguma coisa. Também posto bastante curiosidade que a gente conversou aqui, bastante de evolução, o que é, onde é, o que gira, como é que faz, como é que a manobra acontece, vídeos a bordo das manobras, vídeo de manobra a bordo do navio, como é que é a visão do prático a bordo, como que é a visão do rebocador, no Instagram. Já passou a aí. Então. @chipsporting_Itajaí. Ai, que mentira, eu já sigo faz tempo, é tu? Sério? Sério? E para quem quiser conhecer assim, mais sobre o serviço de praticagem em si, no Instagram da Praticagem do Brasil, @praticagem do Brasil, ou o CONAPRA, que é Conselho Nacional de Praticagem. Então eles postam mas eu já digo que o dele, gente, é muito legal, então eu nem sabia que era você, que legal, eu já te sigo há um tempinho já, e dá para aprender muita coisa, dá para ter muita informação, é muito legal, sigam porque é bem massa. Seguindo então, Ana, aproveitando o que você está falando, você tem alguma outra dica? Além, lógico e claro, podcast Teus e Tons, nosso Instagram, nossas mídias sociais. Siga a gente, se atualize sobre todos os assuntos do Comex. A minha dica realmente é buscar informação em outros lugares, porque quem está fazendo faculdade, que a gente tem muito ouvinte que está cursando a faculdade, né? Acaba não conseguindo ter acesso à informação do dia a dia. Comércio exterior é uma profissão que se aprende no dia a dia. A gente não aprende nada disso aqui na faculdade, né? Infelizmente, a gente aprende na marra mesmo. Então, a minha dica é buscar informação nesse tipo de Instagram, como o dele, como o do Teus e Tons, buscar informação em LinkedIn, falar com pessoas da área. Nós do Teus e Tons somos muito abertos a tirar dúvidas sempre e compartilhar conhecimento de forma simplificada. Então, a minha dica é estudar bastante, buscar muito conhecimento, porque é uma área muito legal. Eu acho que todos aqui gostam muito do que fazem, né? Então, a gente é até suspeito para falar, mas é uma área muito apaixonante. Eu vou dizer que... Oi. Só para complementar, o que ela estava dizendo, eu criei esse Instagram e posto o que eu posto justamente por causa disso, porque quando eu estava na faculdade, não tinha esse tipo de material, assim, não tinha alguém ali falando
explicando as coisas, porque tem coisas que só quem trabalha, só quem está dentro do trabalho aí que sabe e que pode falar. E tem um e-book também, quem quiser o e-book, fala sobre manobra em si, uma manobra do navio, é só chamar lá que eu disponibilizo. E você, Manuel, tem alguma dica de livro, de podcast, de site, de blog, enfim, que o nosso ouvinte possa buscar um pouco mais de informação, além do que o Nardi já comentou e o que a Ana também comentou? Como vocês já falaram, primeiro parabenizar vocês por esse momento, porque assim, a gente consegue falar mais sobre o tema, o que é importante, não tem material disponível. Falo de experiência própria, me formei lá em 2005, formei em Relações Internacionais, fiz especialização em Logística e Comércio Exterior, e não tem material, né? O que eu tinha na época da Aduaneiras, que é uma focada em livros de comércio exterior, o que a gente conseguiu buscar alguma coisa lá atrás, e hoje, obviamente, está mais fácil com rede social, tem gente como o Nardes aí que joga bastante informação ali, e tem um mundo aí que muita gente não conhece, né? E como a Ana falou, quando vai vender, quando vai negociar, quando vai conversar, de saber o que de fato acontece, então poder levar para vocês também um pouco mais aqui do que acontece dentro do terminal, talvez um futuro podcast aí sobre operação de terminais, para tentar falar um pouco mais sobre isso, acho que é bem legal. Fica a dica. O que acontece? Isso, fica a dica. Tem um mundo aí que precisa ser bem explorado, que sempre foi um mundo muito fechado, né, que era mais quem estava dentro do processo. Então, abrir essa caixinha e mostrar para todo mundo como funciona, uma operação de navio, uma operação de terminal portuário, acho que é bem válido, bem importante, junto com o serviço de praticagens, junto com tudo que está envolvido no comércio exterior. Né? Gente, eu como vendedora, eu tô cara a cara com o cliente, né? Então, eu percebo muito que, a partir do momento que você chega para o cliente com uma informação técnica dessa, você se torna muito mais completo e ele fica muito mais paciente com você. A tua carga não embarcou por causa de problemas operacionais. É isso. O cara vai brigar com você. Você tá dando uma informação muito vaga. Agora, olha, tua carga não embarcou por conta de problemas operacionais, assim, a bacia funciona dessa forma, os navios funcionam dessa forma, o armador não parou aqui em Itajaí por esse motivo, houve uma omissão de navio, ou esse navio aqui é um extra loader por isso. Você fica um profissional muito mais completo, você vai passar segurança para o seu cliente. Então, eu sou a favor da gente sempre buscar conhecimento em todas as áreas, não só no que a gente está vendendo, no que a gente é pago para fazer, né? Então, estou bem feliz de poder de receber vocês aqui no nosso podcast, de ganhar tanta riqueza de conhecimento com vocês. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigada aos nossos convidados, à nossa equipe de produção e a você que acompanhou nossa conversa até aqui. Esperamos ter atingido suas expectativas sobre esse tema. Nos ajude a levar o conteúdo do Teus e Tons para todos os cantos do mundo. É só seguir a gente no Instagram, LinkedIn ou no YouTube. Estamos sempre compartilhando os novos conteúdos, além do nosso podcast que você encontra nas principais plataformas de streaming.